Irmãos, pode se assentar. Eu quero nessa manhã de Santa Ceia falar sobre planos. A palavra planos vem de planejamento, não é verdade? Quando a gente quer planejar alguma coisa, você tem algum plano, você tem que planejar alguma coisa. Se você quer comprar um carro, você tem que se planejar financeiramente. Aqueles que querem ter filhos, né, tem que se planejar também para poder ter um filho. Preparar a casa, preparar a vida, preparar tudo para poder caber mais uma criança que vai chegar. Se quer reformar a casa, tem que ter um planejamento para que tudo dê certo lá na frente. Mas eu não quero falar do plano do homem, não. Quero nessa manhã falar dos planos de Deus. Porque o plano do homem nem sempre ele é perfeito, nem sempre ele vai dar certo. Não é verdade? Às vezes, nós precisamos pegar esses planos que nós planejamos para a nossa vida e colocá-los na gaveta, porque às vezes o tempo não é propício, ou alguma coisa deu errado, ou não é o momento, ou alguma coisa no meio do caminho não deu certo, saiu do trilho, e assim nós precisamos às vezes pegar e colocar ele na gaveta e deixar esses planos na gaveta um pouquinho, ou às vezes até nos esquecemos dele, porque ficaram tanto tempo guardado, que quando a gente vai se lembrar dele, já passou tanto tempo, a vida mudou, as coisas aconteceram, e aqueles planos já não cabem mais na nossa vida. Mas eu quero falar nessa manhã dos planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos para nós. É perfeito. Ainda que a gente não entenda, ainda que às vezes vou parar, vou pensar, e a nossa mente humana, ela é muito limitada. Eu estou falando de mim. É limitada. E às vezes a gente, por mais que a gente tente pensar e focar e ler aquilo e tentar entender o porquê disso, o porquê daquilo, porquê que isso está acontecendo, porquê que isso não deu certo, às vezes eu não vou entender, porque a minha mente humana, ela não é capaz de alcançar os planos de Deus para a minha vida. Eu quero falar nessa manhã dos planos de Deus para a humanidade. Quando eu falo de humanidade, eu falo de mim, eu falo de você. João 3,16, ele é a expressão do amor de Deus para a nossa vida. O texto vem dizer para nós que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas que tenha uma vida eterna. E como eu disse que às vezes as coisas a gente não consegue acompanhar os pensamentos de Deus, os planos de Deus, não sei se essa dúvida já veio no teu coração, ou esse pensamento, se os planos de Deus são perfeitos, por que então que lá atrás o plano deu errado? Você parou para pensar nisso? Por que então Deus criou o homem, então a sua imagem, a sua semelhança, coloca o homem no jardim, que é perfeito, que é maravilhoso, algo extraordinário, e o texto vai dizer para nós, a Bíblia vai dizer, que Deus todos os dias ia visitar o homem. Que coisa maravilhosa, meus amados. Receber visita em casa é muito bom. Não sei se alguém aqui tem alguma coisa contra, mas eu gosto de receber visita em casa. Aquelas visitas que você fica, meu Deus, que coisa maravilhosa. Fulano hoje vem me visitar, que coisa boa. Mas aqui a Bíblia vai falar da visita, não do homem, mas da visita do próprio Deus, que ia visitar o homem nesse jardim de perfeição. Coloca ele lá e vai visitá-lo todo dia. Eu imagino Deus olhando Adão, olhando Eva lá para ver se está tudo direitinho. E aí, Adão? E eu fico tentando imaginar às vezes o diálogo de Deus com Adão. E aí, Adão? E aí, meu filho? Como é que estão as coisas? Como é que foi seu dia? Como é que você está? Como é que estão as coisas? Como é que está a sua vida? Eu fico tentando imaginar o diálogo de Deus nessa visita que Deus ia fazer para Adão e para Eva todos os dias, né? Eu fico imaginando isso. Mas o homem se desviou do caminho. O plano do homem falha, o de Deus não. Mas por que, pastor, que o plano do homem falhou ali? Porque às vezes, como a gente fala de ser humano, o homem às vezes ele escolhe os seus próprios caminhos. Ele quer fazer as suas próprias escolhas. E nem sempre os caminhos que nós escolhemos são perfeitos, são santos. Se me fala a memória agora, Provérbios vai dizer que tem caminhos que aos olhos do homem é caminho de bênção, é um caminho de paz, mas que o final desses caminhos são caminho de destruição. Às vezes as escolhas são erradas,
os caminhos são tortos, como aconteceu lá no jardim. E Deus então, ele vem então com um plano para poder restaurar tudo isso. Mas por quê, queridos? Que independente, meus amados, do caminho que eu escolho, das escolhas que eu faço para a minha vida, João 3,16 vem falar de um amor que ele independe de circunstâncias. Independe daquilo que eu faço, daquilo que eu fiz, daquilo que eu estou fazendo, independe disso. Não depende de circunstâncias para Deus nos amar. Deus nos ama na sua plenitude. O amor de Deus, ele é pleno sobre toda a sua humanidade. O amor de Deus é pleno para a minha vida e para a tua vida. Não tem nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais ou para que Deus nos ame menos. Ele nos ama e pronto. E esse amor que João vem falar sobre, esse amor incondicional, ele faz com que o Senhor coloque esse plano de salvação da humanidade. Jesus, o plano perfeito, diz a canção. E aí eu quero convidar você a abrir comigo, nessa manhã, o livro de Isaías, capítulo 53, que ele vai falar para nós sobre esse plano. Isaías capítulo 53, ele vem trazer para nós, que plano é esse, pastor? O plano de salvação, o plano de restauração, o plano de reconciliação, de um Deus que não desiste de nós. Olha que coisa linda. Eu, quando penso nisso, me emociona muito, de saber que nós servimos um Deus que não desiste de nós, independente de qualquer coisa. Diz assim para nós: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram na sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Queridos, Isaías, Deus através do profeta Isaías, ele traz com riquíssimos detalhes esse plano de Deus, onde ele está afirmando que Jesus seria enviado, e ele já mostra através do profeta todo esse plano. Existia um planejamento para a salvação, para o resgate da humanidade, e Jesus, esse plano passa por Jesus. Jesus é esse plano perfeito da restauração da criação, do retorno da criatura com o seu Criador. Deus poderia ter simplesmente desistido de nós, mas Ele não desistiu. Ele criou o plano perfeito para nos reconectar a Ele novamente, para poder ter esse diálogo, essa intimidade que Ele tinha com Adão no jardim, para que Ele pudesse ter conosco hoje novamente. Começa em João 3,16, que faz com que Ele não desista de nós, que Ele nos ama muito. Passa por Jesus, onde Isaías vem trazer detalhes riquíssimos do que iria acontecer. E agora em Mateus, capítulo 26, se a sua Bíblia não estiver aberta, Mateus capítulo 26, a gente vê esse plano entrando em ação. O amor dele que não faz ele desistir de nós. Ele envia Jesus para passar por tudo isso. E agora em Mateus 26, a gente pode ver esse plano sendo executado. Os irmãos encontraram? É mesmo sentados? 26, a partir do versículo 36, que tem por título Jesus no Getsêmani. Eu quero ler esse texto também, que ele é muito rico. Diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Aqui a gente percebe o plano entrando em ação. O amor de Deus. Deus apresenta o projeto através do profeta Isaías. E aqui agora a gente vê a conclusão disso. Jesus aqui está no final do seu ministério, os momentos finais do seu ministério, onde tudo está direcionando Jesus por o caminho do Calvário. E se preparando para isso, ele vai para o Getsêmani e vai orar. E leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu com ele. E o texto vai dizer para nós que lá ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. A palavra Getsêmani significa prensa de azeite. Getsêmani é o lugar onde Jesus ele vai começar a ser prensado.
ali no Getsemane que Jesus ele vai começar agora a colocar em prática esse projeto de salvação de Deus para a humanidade. É ali que tudo vai começar. Os momentos mais difíceis de Jesus vai começar no Getsemane, onde ele, como ele era 100% homem, mas também sendo 100% Deus, ele começa agora a ter a dimensão de tudo que ele iria passar, de tudo aquilo que iria acontecer. E o texto diz que ele começa a entristecer-se e a angustiar-se, porque ele começa a ter visão do que viria pela frente. É no Getsemane que Jesus vai ter a dimensão do preço como homem, como 100% homem, 100% Deus, a dimensão do que vem pela frente, de tal maneira que ele se angustia, se entristece. É no Getsemane que ele vai começar a sentir antecipadamente o peso do Calvário. É muito forte isso. E por isso nós podemos dizer, queridos, que o Getsemane, como diz o versículo 37, foi um lugar de tristeza e de angústia. E quando eu olho para esse texto, eu imagino Jesus no Getsemane orando e tendo a dimensão do que viria pela frente. E ele 100% homem também, 100% Deus. O texto diz que ele se entristece. Eu começo a imaginar Jesus, aquele que caminhou pelas ruas das cidades e que por onde passava ele arrastava multidões, levou alegria àqueles que estavam tristes, esperança àquelas pessoas que estavam já sem esperança de viver, curou aquelas pessoas que já estavam desenganadas, trouxe a vida àquelas que já haviam morrido, devolvendo aos pais. Me recordamos da viúva de Naim, que está caminhando com a multidão triste, vai sepultar o seu sonho, está indo sepultar a sua esperança, porque o marido já havia morrido, e a responsabilidade do pai havia sido passado para o filho, e agora esse filho também morre, e aquela mulher está indo sepultar não apenas o corpo de um filho, mas ela está indo sepultar ali algo muito mais profundo, muito mais coisas, está indo sepultar a certeza de dias melhores, tem que sepultar sonhos, projetos, tem que sepultar questões que na nossa mente nem a gente consegue pensar, do que vai passando no coração daquela mulher, o que vai ser agora da minha vida, o que eu vou fazer? Perdi o esposo, e agora o filho também morre, e aquela multidão então se encontra com Jesus, e Jesus olha para aquela mulher e diz para ela o quê? Não chores. Caminhou com a multidão, realizando diversos milagres, e agora no momento mais difícil do seu ministério, está lá Jesus sozinho, aquele que foi aclamado por multidões, que alimentou o faminto, multiplicou os pães, os peixes, curou tantas pessoas, de tal maneira que onde ele andava, ele não conseguia ter descanso, tinha que em alguns momentos sair, ir para o monte, para poder ter um momento a sós com o Pai, porque a multidão estava sempre em volta, cercando ele, sempre rodeado de muitas pessoas. E agora a gente olha aqui Jesus no Getsemane sozinho, triste, está angustiado, está chegando um tempo difícil, um momento muito difícil na minha vida. E o texto vai dizer que ele leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu com ele lá para aquele momento, mas que quando ele volta, está lá todo mundo dormindo. Você consegue ter dimensão disso? Esse dormindo aqui, meus amados, nós podemos tentar encaixar de diversas formas na nossa vida. De repente, um tempo que eu deixo de buscar a face de Deus, de ler a sua palavra, de ter intimidade com Ele, de repente de vir para a igreja adorar e cultuar o nome dEle, exaltar, engrandecer, ou simplesmente dizer: Senhor, obrigado pela vida, obrigado, porque muitas pessoas hoje estão nos leitos dos hospitais, muitos nem amanheceram hoje, estão desenganados,
e nós estamos aqui sadios, perfeitos, ainda que com uma dor aqui, uma dor ali, ainda que alguma coisa não seja como você queria que tivesse, mas estamos aqui, cercados de pessoas maravilhosas, para poder celebrar um momento único, especial na nossa vida, de renovar a nossa aliança com Ele. Oh Deus, é ali no Getsemane que Jesus vai começar a travar uma das suas maiores lutas, que a maior luta começa na nossa mente, você começa a pensar tudo que vai acontecer lá na frente. Tem pessoas que às vezes começam a pensar no dia de amanhã, no que tem que fazer, no que tem que resolver, e você toma a mente de tal maneira que a pessoa não consegue nem dormir. Se você conhece alguém assim, fica tão ansioso que não consegue nem dormir. Então quando eu olho para Jesus, eu imagino Jesus tendo a visão, a dimensão do que viria pela frente, de tudo que iria acontecer, de todo o processo de escárnio, de ter o seu corpo transpassado, de ter que carregar aquela cruz, de ser pendurado no madeiro, de todo aquele sofrimento. E ele volta e está lá os discípulos dormindo. Ele volta de novo e está lá todo mundo dormindo. Ele vai passar pensar naquele caminho de sofrimento, vai chorar, vai ficar triste, mas é ali que ele vai sentir a dor do meu pecado e do seu pecado, como Isaías disse lá atrás, que ele carregou sobre si os nossos pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. No Getsemane, Jesus está trazendo à sua mente tudo que vai acontecer mais na frente, todo esse peso da cruz que vai começar a acontecer ali agora. É ali no Getsemane que Jesus vai suar as gotas de sangue. É ali que ele vai regar a terra com as suas lágrimas. Mas nós podemos dizer também que o Getsemane foi um lugar de maior solidão. Sozinho. Tenta imaginar isso. Você naquele momento difícil, quem sabe você já passou por isso, no momento onde você precisava de alguém. Tem pessoas que às vezes encontram com a gente na rua e falam assim: me dá um abraço, hoje eu só preciso de um abraço, não precisa nem te falar nada, que só o abraço consola aquela pessoa, que só o abraço conforta, que só o seu abraço traz paz, traz aconchego àquela pessoa, que somente você sentir aquele abraço, aquele aperto de mão, aquilo transmite uma paz tão grande para o nosso coração, é algo tão gostoso, que você relaxa, tipo, tenha certeza de que tudo vai dar certo, ainda que ninguém disse nada, mas você sente essa paz nesse abraço, nesse aperto de mão, ou às vezes até mesmo no simples olhar. A pessoa te olha e você entende, você percebe o olhar de Deus no olhar de alguém, sente o abraço de Deus no abraço que alguém te dá, a gente sente isso, e a gente precisa disso. Isso é muito bom. Tem gente que dizer que isso não é bom, está mentindo. Isso é muito gostoso. Esse período de pandemia, quem não sentiu falta de um abraço? Não é verdade? Quem não sentiu falta de poder sentar e conversar com alguém, abrir o coração, de falar das lutas, das dificuldades? Pessoas enfrentaram lutas sozinhas, sem ter com quem abrir o coração, sem poder abrir a casa. Eu passei muitas. Como que a gente pôde sentir de verdade como que faz falta um abraço? É verdade, pastor Tiago? Como que faz falta um aperto de mão? Como faz falta você olhar para alguém e alguém dizer para você: olha, cara, eu gosto tanto de você, você é tão importante para mim, eu gosto tanto de estar na sua presença, eu gosto tanto de bater papo com você, de tomar um cafezinho, eu gosto tanto. Como é bom ouvir essas coisas. E aí eu volto para Jesus. Lugar de dor, tristeza, de angústia. Getsemane também é um lugar de solidão. Está lá ele sozinho no Getsemane, orando, pedindo ao Pai que, se possível, olha que coisa tremenda, se possível,
passa de mim este cálice. Um lugar de oração também, o Getsemane, né? De preparar a vida, de preparar tudo para o que ia acontecer mais na frente. Mas podemos dizer também que o Getsemane foi um lugar de obediência, onde Jesus tem a dimensão de tudo que ia acontecer, mas ele diz: eu vou. Isso é forte demais, querido. É forte. Ele tem a dimensão da cruz, do calvário, do caminho, do escárnio, da lança transpassando, dele sendo pendurado no madeiro, mas ele diz: eu vou a si mesmo. O plano não terminou ali, no Getsemane, não. Ali foi uma etapa, uma fase apenas. Ele diz: é o caminho difícil. Imagina Jesus pensando: o caminho é difícil. É de dor, de angústia, de sofrimento, de solidão. Mas ele diz: vai valer a pena. A dor, o sofrimento, a tristeza e a solidão não foram capazes de interromper o plano perfeito. Não foram capazes de fazer com que ele desistisse do que o Pai tinha preparado para nós, para mim e para você. O pastor leu no texto ali que ele nos libertou do império das trevas. Tinha um preço a ser pago e ele escolheu, não foi obrigado. Ele disse: se for possível, passe de mim esse cálice. Todavia, faça-se a tua vontade. Cumpra-se os teus planos. Cumpra-se os teus planos para a humanidade, para mim e para você. Isaías diz que ele precisou passar por tudo aquilo, no texto que nós lemos, não porque ele tinha pecado, não porque ele tinha errado, mas porque eu errei, porque eu erro hoje, porque você erra hoje, pelos seus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecados que nós ainda nem cometemos, mas o preço foi pago, preço de sangue, preço de dor. Terceiro, podemos dizer também que a oração, que aquele momento que ele tira para poder abrir o seu coração e falar com o Pai como estava passando no teu coração, fortaleceu Jesus para enfrentar tudo aquilo. A oração, meus amados, ela nos fortalece. A oração, ela vem nos dar força naqueles momentos da nossa vida que a gente sabe que o caminho vai ser difícil, que a caminhada é difícil. Como eu disse lá atrás, o homem fez escolhas, tomou decisões que fez com que ele fosse expulso do jardim. Nós somos humanos, e às vezes, assim como Adão, como Eva, nós também fazemos escolhas ruins, trilhamos caminhos ruins para a nossa vida, e Deus está sempre nos chamando para poder trilhar esse caminho novo. Qual o caminho novo, pastor? Deus tem um plano para a nossa vida, um plano que passa por Jesus, mas Ele continua comigo e com você, está conosco. O preço foi pago, mas tem um plano para nós. Apocalipse vai dizer para nós: ser fiel até a morte. Está dizendo para nós que não é fácil. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Tem corredores olímpicos aí que treinam a vida inteira. Vai vir os jogos, a Copa do Mundo no final do ano. Já estão treinando para chegar lá na frente, ganhar uma medalha corruptível. Daqui a uns meses acabou a euforia, acabou a alegria. Mas Apocalipse não, ele vai falar de uma coroa que é eterna, que não pode ser comprada com nada humano, com dinheiro, com trabalho, nada. Só existe uma coisa que pode comprar essa coroa para nós: é a nossa fidelidade com o eterno,
nós retribuímos esse amor que João vai dizer para nós, que ele amou o mundo de tal maneira, que Deus me amou de tal maneira, e que esse amor que ele tem por mim e por você, levou ele a entregar o que ele tinha de melhor por nós. Ele entrega o que ele tem de melhor. O próprio Deus vem ao mundo para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar do império das trevas e nos trazer para o reino do Filho do seu amor. E aqui eu quero pensar também em enviar o seu Filho unigênito. Creio que grande parte aqui é pai ou mãe. Queria que você pensasse comigo. Às vezes, um filho chora, os que são pequenininhos, né? Dá um chorinho, a gente vai correndo para poder pegar, para não ficar chorando. Ou cai, lá na festa da roça ontem, alguém caiu lá, um garotinho caiu, e o pai saiu correndo para poder pegar, ver o que tinha acontecido, a criança chorava. Às vezes na nossa casa acontece isso. Alguma coisa de errado, e aquele carinho, aquele cuidado. Eu imagino Deus entregando Jesus, e dele ver o seu próprio filho indo trilhar aquele caminho, por causa de pessoas que às vezes nem se lembrariam dele, ou quem sabe nem dariam tanta importância para ele. Mas ele disse: é por todos, é para todo aquele que nele crê. O véu foi rasgado com Jesus, queridos. Hoje todos nós temos acesso. Todos nós temos acesso. A porta não está trancada, a porta está aberta, o véu foi rasgado. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. Hoje nós podemos abrir o nosso coração, rasgar a nossa vida e ter a certeza de que Ele nos ouve. Ele nos ouve. Eu quero convidar você a abrir novamente João 3,16 comigo, mas quero que você leia de maneira diferente nessa manhã. O texto vai dizer assim, ó, porque Deus amou o mundo. Você vai ler assim, porque Deus me amou de tal maneira. Lê para você, porque foi por você. Foi por você. Preparando o nosso coração para esse momento de Santa Ceia e caminhando para o final. João 3,16. Vamos lá? Porque Deus, de tal maneira, vou ler mais forte, vou ajudar. Vamos ler mais forte, porque isso é muito forte, queridos. Isso é muito forte. Eu não entregaria o meu filho para morrer por ninguém. Deus entregou o melhor por nós.